voltamos para mais um bloco tratando aí das noções de Estado, governo e administração pública. Estávamos tratando do Estado, os elementos formadores do Estado. Encerramos tratando da finalidade, que é um quarto elemento, mas que nem todos os doutrinadores adotam, só que de vez em quando aparece em prova. Nós vimos que quando aparece com os 4 elementos, o examinador dá como correto também. E agora nós vamos fazer um pequeno resumo aí, uma pequena síntese dos fins do Estado. Então, os fins do Estado. É primeiro saber o seguinte, que existe um fim geral para o Estado, ou seja, o que os Estados em geral busca, qual é o seu fim geral? O bem comum. Assim, o Estado nasceu do povo, da coletividade. Ele nasceu da coletividade e ele atua para a satisfação do interesse da coletividade. É essa lógica que faz nascer o princípio da finalidade. Então, essa ideia de buscar o fim comum, essa ideia do fim geral, é a origem lógica do princípio da finalidade. Ou seja, a sociedade, a partir lá do pacto ou contrato social, se organizou social e politicamente, deu origem a um poder que passamos a denominar Estado. Juridicamente, o Estado é entendido, ficticiamente, ele é entendido como uma pessoa jurídica, ou seja, tem personalidade jurídica e aptidão para contrair direitos e obrigações, mas esse Estado deve atuar como fim geral, fim principal, a busca do bem comum. E aí o dever da finalidade, ou o princípio da finalidade, tem essa origem. É o bem comum. O que é? É o conjunto de todas as condições de vida social que favoreçam o desenvolvimento integral, em todos os seus aspectos, da personalidade humana. Todas as potencialidades humanas. Então o Estado existe para estruturar uma administração e uma atuação, buscando dar aos indivíduos, ao grupo, à coletividade, o desenvolvimento, a possibilidade de desenvolver todas as suas potencialidades nos seus vários aspectos. Educação, cultura, desenvolvimento científico, segurança, saúde e por aí vai. Então, esse seria aí o fim comum do Estado. Então, o Estado teria como a finalidade primordial buscar o bem comum nas suas várias vertentes, na sua integralidade. Bom, mas aí o que nós podemos fazer? Classificar os fins do Estado. Fazer uma classificação dos fins do Estado. Lembrando que é uma apertada síntese aí para você não chegar na prova despreparado em relação a esse assunto que volta e meia pode aparecer, já que normalmente consta lá dos vários editais, das várias bancas, de vários concursos diferentes e dos vários níveis. Muito bem. A classificação nada mais é do que uma separação de objetos, de fenômenos, uma separação por semelhanças ou diferenças a partir de um critério. Classificar é separar objetos ou fenômenos por semelhanças ou diferenças. Para você identificar essas semelhanças ou diferenças, você vai precisar pré-estabelecer um critério. Então, toda a classificação aqui na tela, ela é a partir de um critério. Existem N critérios. As possibilidades de critérios classificatórios praticamente são infinitas, mas existem aqueles critérios que são predominantes, que são mais usuais, que são mais comuns, mais frequentes aí para o examinador. Esses nós vamos detalhar aqui. Existem outros? Existem. Você pode estar estudando um livro qualquer e encontrar vários outros. Talvez esse livro aí que você esteja lendo busque uma completude, uma amplitude maior. Mas nossa ideia aqui é buscar o que é focado lá para a prova. Então, um primeiro critério é a classificação de caráter geral. Classificação de caráter geral. Com base nesse critério,
a gente tem os chamados fins objetivos do Estado. Nós temos os chamados fins objetivos do Estado. Então, do ponto de vista geral, do caráter geral, o que são os fins objetivos do Estado? São os fins próprios do Estado. Ou seja, é aquilo que só o Estado deve buscar. É da natureza da existência do Estado buscar esses fins. O papel do Estado no desenvolvimento da história da humanidade, da evolução histórica da humanidade. Gente, percebam o seguinte, o Estado nasceu para buscar algumas soluções, ou atingir algumas soluções, que os indivíduos por si só não conseguiam. Então, essa harmonia, a paz social, a solução dos conflitos, a legislação, essa sobreposição para manter a harmonia, então isso aí entraria aí nos fins objetivos do Estado. Bom, nós temos dentro dos fins objetivos os fins universais do Estado. Era o que defendiam aí Platão e Aristóteles. Entre os fins objetivos do Estado tem os chamados fins universais. Por que universais? Porque são fins presentes em todos os estados. No Brasil, na Argentina, na Alemanha, na França. Então, na visão desses dois grandes filósofos, existem fins universais e presentes em todos os estados. E aí, fins comuns, nós temos a ideia, fins comuns a todos os estados. Sem dúvida nenhuma, nós poderíamos citar um. Buscar a resolução ou evitar conflitos para garantir a harmonia, a subsistência harmônica, a paz social. Esse é um fim comum. O Estado nasce para garantir essa harmonia de convívio. Sem dúvida nenhuma, é um dos fins universais aí. Bom, mas nós temos os chamados fins particulares do Estado. Fins particulares objetivos do Estado. E aí, cada Estado pode eleger os seus. Não há problema que alguns estados ou um grupo de estados tenham fins particulares comuns. Até porque somos formados por seres humanos que, em alguma medida, têm anseios semelhantes. Mas lá no artigo 3º da Constituição, você vai dar uma lida, existem lá, estão listados lá, os fins particulares, próprios do nosso Estado, objetivos, mas próprios do nosso Estado, como reduzir as desigualdades regionais, garantir o desenvolvimento humano e tal. Então, nós teremos aí essas condições. Bom, vamos agora ainda no critério geral, ou seja, ainda estamos no critério geral, vamos para os fins subjetivos. Fins subjetivos do Estado. Isso diz respeito ao quê? A finalidade do Estado é a síntese das aspirações dos indivíduos que o compõem. Então, nesse aspecto subjetivo, ele está buscando realizar aquilo que, subjetivamente, na sua dimensão pública, é anseio comum aos indivíduos, de todos os indivíduos. Por exemplo, é anseio subjetivo e comum a todos os indivíduos buscar, por exemplo, a segurança pública, o atendimento hospitalar, uma vacinação. Então, esse seria um fim subjetivo. É uma aspiração individual, buscar o pleno emprego, buscar o desenvolvimento cultural. Então, estaremos nessa condição. Aqui, o fim do Estado sofre a influência da vontade humana no funcionamento das instituições estatais. Em se tratando dos fins objetivos, como ele sofre a influência da vontade humana, nesses fins, o aspecto cultural de cada povo faz diferenciar fins de um Estado, fins subjetivos, em relação ao outro. Então, as características próprias da cultura, do aspecto civilizatório, dos anseios próprios daquele grupo de indivíduos, faz com que um Estado tenha fins subjetivos completamente diferentes de outros Estados. Prioridades diferentes, na verdade. Então, seriam aí os fins subjetivos. Continuando. Classificação dos fins do Estado ainda. Agora, o segundo critério. A gente vai tratar conforme
conforme o relacionamento do Estado com os indivíduos e a sociedade. Aqui, a gente está tratando da relação entre Estado e indivíduo e Estado e sociedade, coletividade. Que fins o Estado deve buscar na sua relação com cada um dos indivíduos e o que o Estado anseia, ele deve buscar na sua relação com o conjunto de todos os indivíduos, ou seja, a sociedade vista como um todo. Então, esse é o nosso segundo critério, letra B aí. Bom, nós temos chamados fins expansivos. O que são esses tais fins expansivos? Deixa eu só apagar aqui para não prejudicar aí a nossa análise aqui do assunto. Então, o que seriam esses fins? O que seriam os fins expansivos? É a busca da expansão das atividades do Estado. Pensando na relação do Estado com o indivíduo, pensando na relação do Estado com a sociedade, o Estado tem o fim de ampliar o seu atendimento de saúde, ampliar a sua assistência social, ampliar a segurança, ampliar a promoção do bem comum, ampliar o desenvolvimento intelectual, científico. Então, essa tendência que o Estado tem de buscar melhorar quantitativamente e qualitativamente a sua atuação na satisfação do interesse de indivíduos isolados e da coletividade como um todo, do bem comum como um todo, levam a uma expansão excessiva do poder do Estado em detrimento da liberdade das pessoas. Essa segunda parte é um problema desse fim expansivo. Quando o Estado começa a se expandir muito, começa a se imiscuir, interferir demais nos vários aspectos, ele acaba expandindo demais o seu poder e acaba diminuindo a margem de liberdade e os direitos individuais de cada membro aí da coletividade. Então, essa é uma consequência negativa de um fim expansivo que também tem o seu ponto de vista positivo. Bom, busca o maior bem para o maior número de pessoas. Esses são os chamados fins expansivos utilitários. Qual é o problema dessa vertente, desse fim? Quando o Estado busca o maior bem possível para o maior número de pessoas, ele precisa financiar isso aí. E aí a gente pode ter duas consequências disso. Uma é o endividamento do Estado. Essa é uma consequência negativa. E a outra é o aumento de tributos. Aumenta-se tanto o valor de cada tributo quanto a quantidade de tributos. A carga tributária começa a aumentar para que ele possa financiar tudo isso. Muito bem. Além disso, busca ampliar a definição estatal sobre o comportamento moral das pessoas. É os fins expansivos éticos. Esse é um outro problema dos fins expansivos. Porque o Estado pode querer interferir na sua convicção filosófica, no seu pensamento religioso. E aí a gente pode ter exemplos aí de estados como estados islâmicos, estados em que o Estado vai restringindo tanto as liberdades individuais que ele começa a interferir nos comportamentos que diriam respeito apenas à intimidade dos indivíduos e aos seus pensamentos, às suas liberdades de decisões e escolhas individuais. Então, o pensamento religioso, o pensamento filosófico, suas crenças, suas opções culturais, suas opções da vida privada e da vida íntima. Então, tudo isso pode ser prejudicial em razão dos fins expansivos do Estado. Então, vejam bem, quando se reflete o Estado do ponto de vista do seu quarto elemento formador, que é a finalidade, a gente correlaciona isso diretamente aos fins do Estado. E aí,
há que se refletir muito sobre quais finalidades o Estado realmente deve buscar, fazendo a conexão aí com seus fins, porque determinados fins, como os fins expansivos, podem, além de trazer um benefício positivo, vir carregado com vários aspectos negativos, como já vistos aí nessa análise. Continuando, nós podemos ter fins limitados, ou seja, do ponto de vista da relação do Estado com os indivíduos, ou do Estado com a sociedade, a coletividade como um todo, o Estado buscar fins limitados e não expansivos. Como seriam esses fins limitados? Busca limitar a atuação do Estado ao mínimo necessário, que seria a ideia de Estado mínimo. E aí, há 3 linhas de pensamentos a serem apreciadas. Só para registrar aqui o seguinte, quando você está na ideia de mínimo necessário, um aspecto muito importante é maior liberdade individual. O Estado, nessa condição aí de fim limitado, ele não vai interferir em nada que não tenha relevância, extrema relevância para o interesse coletivo, deixando que cada um faça o máximo possível de suas escolhas individuais, desde que suas escolhas individuais não afetem diretamente o coletivo. Então, por exemplo, o Estado aqui não iria interferir diretamente em aspectos religiosos, aspectos culturais, orientações sexuais, orientações filosóficas, escolhas e orientações da sua vida íntima, vida privada, o modo como você leva a sua vida, se isso não repercutisse diretamente ou de forma grave no interesse coletivo. E um outro aspecto aqui positivo, ou relevante a ser destacado, é menor carga tributária e menor endividamento. Por quê? Porque o Estado vai ter uma intervenção mínima, uma atuação mínima, ele vai precisar de muito menos recursos para cumprir os seus fins limitados. Então, essa é a ideia. Vamos ver quais são as vertentes, as linhas de pensamento desses fins limitados. É o chamado, primeiro, o Estado polícia. É quando o Estado tem uma preocupação exclusiva com a segurança. O que acontece? O Estado vai interferir de forma mais contundente e contínua, predominante, para evitar que a ação dos indivíduos possam gerar uma insegurança nas relações coletivas. Então, ele vai ter um papel muito mais de polícia, de fiscalização, de controle das condutas individuais, e não um papel de fomento, de promover, de prestar algo. Ele só vai evitar que os indivíduos, nas suas escolhas individuais, causem lesão ou exponham a risco de lesão ao interesse coletivo. Uma vertente muito importante desse Estado e polícia é o papel que exerce o poder de polícia administrativa, que vai ser um dos nossos capítulos. Então, quando a gente estiver tratando de poder de polícia ou polícia administrativa, você já fica sabendo que a gente está tratando de uma vertente de fim do Estado, que é o chamado Estado-polícia. É um fim estatal limitado, que é o chamado Estado-polícia. Continuando, o Estado liberal é uma outra vertente. Nessa vertente, a função exclusiva de proteger a liberdade individual contra o Estado, a coletividade ou outro indivíduo. Nessa vertente, o Estado só vai atuar para garantir as liberdades individuais contra o próprio Estado, para que o Estado, as ações administrativas do Estado não cerceiem a liberdade individual. Garantir a liberdade individual
contra outros indivíduos. Contra outros indivíduos. Ou seja, para que o vizinho não atue a ponto de restringir a liberdade do outro. É garantir que o direito de um indivíduo não seja exercido para cercear ou limitar a liberdade do outro. É aquela ideia mais ou menos, diz assim, olha, o direito de um termina quando começa o direito, não o direito, a liberdade do outro. Então, garantir isso aí, o Estado trabalha para isso. E também para evitar que o interesse de um grupo, da coletividade, a predominância do interesse de uma coletividade, não acabe por cercear ou limitar ou restringir a liberdade de um indivíduo ou de alguns indivíduos. Ou seja, a coletividade não pode fazer valer o seu interesse comum a ponto de asfixiar, eliminar ou restringir os interesses individuais. Então, esse é o papel do Estado liberal. Ele protege a liberdade individual contra o próprio Estado, contra o interesse coletivo e contra a ação de um outro indivíduo. Essa é a ideia de um Estado com fim limitado na vertente Estado liberal. Próximo é o chamado Estado de Direito. Porque aí, nesse caso, a preocupação exclusiva com a aplicação e a obediência aos preceitos jurídicos formais, a lei. A aplicação do direito positivo, que é o ordenamento jurídico, sem preocupação com valores e justiça. Neste caso, o Estado está apegado a um formalismo legal estrito, em que ele se contenta em fazer cumprir a lei. Se a aplicação dessa lei é justa ou injusta, se ela resguarda ou não os valores essenciais dessa coletividade, os princípios fundamentais, isso não importa. Então, esse tipo de Estado, ele faz uma intervenção mínima, tem o seu fim limitado a fazer cumprir a lei e garantir que todos a cumpram. Se isso vai promover os valores essenciais para esse grupo, ou se vai garantir a justiça, o Estado não se preocupa tanto, ou não tem essa preocupação. Então, essas são as três vertentes aí dos fins limitados. Sempre no critério de classificação, que é a relação do Estado com o indivíduo, a relação do Estado com a sociedade. Muito bem. Continuando na classificação, aí nós temos ainda, a classificação é da relação, é o critério B, a relação do Estado com o indivíduo, a relação do Estado com a sociedade. Aí nós vimos os fins expansivos, vimos os fins limitados e agora vamos ver os fins relativos. O que seriam os chamados fins relativos do Estado? Baseado no solidarismo. O Estado deve buscar. Então, o que o Estado deve buscar quando ele tem esses fins relativos, baseado no solidarismo? Primeiro, agir para manter, ordenar e auxiliar as manifestações de solidariedade social, condições dignas de trabalho, previdência social, saúde, educação, cultura, meio ambiente. O Estado que age com essa vertente de promover, resguardar, assegurar condições de pleno trabalho, previdência social, saúde, educação, cultura, meio ambiente, o que na verdade ele está buscando? Ele está buscando que, em nome de todos, os indivíduos do grupo, a coletividade como um todo, tenham acesso a esses aspectos distributivos, solidários. Ele não quer um Estado individualista ou uma sociedade individualista em que alguns têm acesso e outros não. Ele busca promover o acesso aos interesses mais fundamentais, o acesso por todos. Então, essa é a primeira ideia. A segunda, realizar fins tradicionais. Ou seja, além de buscar essa questão da solidariedade, ele busca os fins tradicionais do Estado, que é a segurança, a justiça, a harmonia. E, além disso, nós temos o terceiro critério de classificação. Na tela aí, vamos analisar o nosso terceiro critério de classificação, a letra C. Esse critério diz respeito à natureza dos fins do Estado. Natureza dos fins do Estado. Por esse critério, quais seriam aí
os fins do Estado. Nós temos os fins exclusivos. O que são os tais fins exclusivos? São aqueles essenciais que só devem caber ao Estado. Como já foi dito, o Estado possui fins que só ele poderia cumprir ou executar. Só o Estado, esse poder que vem do povo, teria condições de implementar esses fins. Quais são esses fins? Defesa externa, ou seja, proteção contra um ataque de outro Estado. Segurança pública interna, porque para garantir a segurança pública interna, ele vai ter de exercer poder sobre indivíduo ou indivíduos que estejam violando as liberdades, o patrimônio e os interesses de outros indivíduos, inclusive podendo chegar à pena de prisão. A justiça, que é o equilíbrio, a equidade, e outro, por exemplo, a moeda, o meio circulante comum, além de outros interesses. Então, o Estado, sem dúvida nenhuma, possui fins de natureza exclusiva que somente o Estado reuniria as condições para cumprir. Estão aí. Uma outra ideia é chamada dos fins concorrentes. É aquilo que o Estado pode fazer, mas que os particulares e a coletividade também poderiam. São complementares, fins complementares à iniciativa privada. Então, pensem bem, se o Estado perceber que a iniciativa privada, os particulares, por si mesmos, não estão conseguindo desenvolver setores que são próprios da iniciativa privada, mas que o não desenvolvimento prejudica ou atrasa o bem comum, o Estado poderia interferir. Então, suponhamos que o Estado perceba o seguinte: olha, o sistema financeiro não está desenvolvido e o sistema financeiro poderia financiar ou promover o desenvolvimento das várias iniciativas privadas. O que o Estado pode fazer? Ele pode entrar no aspecto da indústria, do transporte, financeiro. Então, por exemplo, nós temos aí várias instituições financeiras, mas o Estado percebe que nas instituições financeiras privadas não há linhas de crédito e financiamento para estudantes, por exemplo, para financiar cursos universitários. O Estado pode fazer o quê? Ele pode entrar nessa função financeira, porque isso vai trazer um resultado de interesse coletivo, que é a formação em grau superior, por exemplo. Então, nós teríamos essa circunstância, os fins concorrentes. Um outro exemplo seria o financiamento habitacional, casa própria, financiamento da micro e pequena empresa. Então, teríamos essas condições. Bom, agora nós vamos abordar os poderes e funções essenciais do Estado. Esse vai ser um tema, continuando aí, que nós vamos abordar no próximo bloco. Encerramos aqui esse nosso bloco e no próximo bloco a gente volta tratando aí de poderes e funções essenciais.